Olá pessoal, tudo bem pessoal do Doutor Acesso? Bom, nós vamos resolver algumas questões que já caíram na Federal desde 2007, 2008, tem questões de vários anos e nessas questões eu vou resolver com vocês. Eu já coloquei também essas questões aí na bateria de testes no caderno do Doutor Acesso, portanto faça as questões e eu vou fazendo algumas que eu selecionei e outras que vocês irão me pedir. E a ideia aqui é resolver as questões do jeitinho que se precisa fazer no dia, interpretando. É muito arriscado a gente tentar acessar pela memória. A gente tem uma ideia sobre um determinado período, a gente guarda essa informação, e quando a gente guarda as informações, a gente valoriza, porque efetivamente a gente estudou, mas de repente a gente se defronta com uma questão que não está pedindo a nossa capacidade de memorização, está pedindo a nossa capacidade de interpretação desta questão. Para tanto, é necessário fazer um exercício recorrente. Eu preciso me lembrar que as alternativas devem combinar com o enunciado. Isso nem sempre é fácil de a gente aprender, porque historicamente a gente sempre aprendeu a decorar e repetir. Então aqui a gente vai trabalhar uma outra habilidade, essa capacidade de interpretação. Bom, para tanto, vamos para a primeira questão que versa sobre esses temas. É uma questão que caiu sobre a Grécia. Nessa questão, ela vem acompanhada de um texto, caiu em 2016, diz assim: considere o excerto de poema espartano do século VII a.C. Pois não há homem valente no combate, se não suportar a vista da carnificina sangrenta, e não atacar, colocando-se de perto. É um bem comum para a cidade e todo o povo, que um homem aguarde de pés fincados na primeira fila, encarniçado e todo esquecido de fuga vergonhosa, expondo a sua vida e ânimo sofredor, e aproximando-se, inspire confiança com suas palavras ao que ele fica ao lado. Bom, a gente tem aí a referência do texto, e aí vamos ao enunciado da questão, que diz o seguinte: com base nesse excerto, considere as afirmativas abaixo sobre os valores ressaltados no poema, e sobre características da cidade-estado de Esparta sobre os séculos 7 e 5 a.C. Olha só como a interpretação desse enunciado é essencial. Com base no excerto, sobre os valores ressaltados no poema e sobre características da cidade-estado de Esparta. Então, você vai utilizar para responder essa questão tanto informações que estão contidas no texto, quanto características da cidade-estado de Esparta, contidas no texto também ou não. Por quê? Porque você também estudou isso ao longo das aulas. Vamos à primeira afirmativa. Esparta e Atenas compartilhavam do mesmo ideal militar. Bom, aqui a gente já faz a primeira interpretação. Veja, não se trata nessa questão, lá no título, de um poema grego. Ele já coloca muito claro, é um poema espartano. E todos nós sabemos que, de fato, a sociedade espartana era uma sociedade aristocrática e militar. Portanto, não era um valor compartilhado por todos os gregos. Esparta e Atenas, era por Esparta. Então, a primeira afirmativa já é falsa. Segunda afirmação: o poema expressa os valores esperados dos soldados espartanos. Olha só que interessante, A primeira contradiz a segunda. A primeira diz que Esparta e Atenas compartilhavam, a segunda diz não, o poema expressa os valores esperados do soldado espartano. Coragem, jamais fugir, aquilo tudo que a gente leu ali. A coragem, o espírito de combate e a cooperação com o coletivo. A cooperação com o coletivo, você tem que voltar lá no texto até para confirmar se você tiver alguma dúvida. Ele tem aqui, expondo a sua vida e ânimo sofredor.
e aproximando-se, inspire confiança com suas palavras ao que lhe fica ao lado. Ou seja, o que está ao lado é o outro combatente, que talvez seja iniciante e, vendo a coragem do outro, se estimule a lutar também. Afirmativa 2, portanto, verdadeira. Afirmativa 3. Para sustentar o exército, o Estado espartano formou a Liga do Peloponeso e distribuiu as terras conquistadas entre as cidades-estados aliadas. Veja como foge totalmente do tema proposto na questão. O tema proposto na questão é justamente a ideia de você valorizar o espírito combativo do espartano. Essa afirmativa ela foge do tema, mas mesmo que a gente não tivesse que interpretar, mesmo que a gente tivesse que consultar se é verdadeira ou falsa essa afirmativa, o Estado espartano, ele constituiu de fato uma liga, a Liga do Peloponeso, mas ela não foi para sustentar o exército. A Liga do Peloponeso, ela foi uma resposta à Liga de Atenas, a chamada Liga de Delos, que após as guerras contra os persas, as guerras médicas, Atenas havia criado a Liga de Delos e estava dominando diversas outras cidades do mundo grego. Então a Liga do Peloponeso é uma resposta ao imperialismo ateniense, uma tentativa dos espartanos de rivalizar com os atenienses. Portanto, afirmação de fato falsa. Voltando para a resolução, afirmativa 4. Esparta manteve uma elite militar, formada pela educação rígida de suas crianças, que eram controladas pelo Estado e separadas de suas famílias. Afirmativa verdadeira. Talvez essa seja a que mais você vai utilizar o que você aprendeu, a tua memória, de que as crianças espartanas eram retiradas das famílias, eram abandonadas, depois elas eram trazidas sob o controle do Estado e treinadas para serem militares. De fato, a afirmativa 4 é verdadeira. Essa, mais facilmente a gente percebe que tem que acessar pela memória. Portanto, ficaram corretas as respostas para essa questão. As afirmativas 2 e a afirmativa 4. Vamos conferir. Aí está. Afirmativa 2 e a afirmativa 4. Beleza? Bom, eu espero que você continue estudando, espero que você faça todos os testes que a gente selecionou para vocês e quaisquer dúvidas você manda para mim pelo WhatsApp, eu vou tirando as suas dúvidas até ficar, portanto, bem certinho, bem adequado para que você tenha consciência como cada questão da Federal trabalha. A gente vai treinar fazendo questões da Federal, porque é o mais importante para a gente. A todos vocês um ótimo estudo, façam as demais e fico no aguardo. Tchau.